Olá pessoal, vamos entrando, 1h07, vamos começar mais uma live, corra como nunca. O tema de hoje é um tema muito importante para todos os corredores, não só quem corre para aquele prazer de fazer uma prova, mas também quem corre por um outro objetivo, seja de fazer uma prova de concurso, seja por questões de melhorar a saúde, melhorar a estética, melhorar a cabeça. E a gente tem que aprender a lidar com a frustração, porque ela pode estar ali te acompanhando nos treinos, nas corridas, e ela pode vir de todas as formas que você pensar. Não é assim, tem gente que pensa que vai se frustrar só por não alcançar o objetivo, mas tem outras coisas que podem acontecer no caminho, no seu treino, até o seu objetivo. E é isso que a gente vai conversar sobre hoje. Inclusive, se alguém tiver histórias para compartilhar, né, depois que eu falar de tudo, aí a gente vai trocar aí algumas experiências. Como eu disse, a frustração ela pode vir de inúmeras formas, desde o mais comum que a gente vê é a pessoa treinar e não alcançar o seu objetivo. Fala, Paulinho, boa tarde. Olha aí, outra frustração, a pandemia é uma das coisas também, uma das formas que a frustração pode vir. Então, a frustração mais comum é a pessoa não alcançar o seu objetivo. É treinar, por exemplo, se inscreveu numa prova e aí chegou lá e não conseguiu alcançar o objetivo. Mas tem outras coisas que podem acontecer nesse caminho. Pode vir uma lesão, a pessoa errou, ou então em alguma parte ali do treino, ou então precisou dar uma pausa, e aí quando foi voltar aconteceu alguma coisa, acabou se machucando, deu uma exagerada no treino, ou então alguma dor que ela não soube tratar, e aí aconteceu isso, de se lesionar e ela não conseguir alcançar o objetivo dela. Pode vir também com coisas pequenas, gente, tipo uma viagem que não deu certo, uma doença, um período, né? Esse período que a gente viveu, que lembra que eu não posso falar, porque senão o alcance vai ser reduzido. Só de eu falar, só para vocês terem ideia. Se eu falar a palavra PAN, ou então as outras, lançar esse vídeo, o alcance é reduzido, só para vocês terem ideia. E por isso que eu falo, toda vez que eu falar relativo àquele período que todo mundo sabe, vocês já sabem do que eu estou falando. Então, como eu disse, são vários exemplos, né? É não alcançar o objetivo, se machucar, ter alguma coisa que impediu a viagem, os treinos, ter alguma doença, passar por um período de restrição. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso. Porque certas coisas vão acontecer que não estão no controle da gente. E aí, quando a gente começa a aceitar, a gente fica mais tranquilo e sabe como trabalhar a frustração e jogar esse objetivo mais para frente, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que aconteceu. Vamos lá. Indo para o primeiro exemplo. Você treinou para completar a sua primeira meia maratona. E aí quando chega lá, você ficou muito ansioso, não comeu direito, chegou na meia maratona, passou mal e não conseguiu completar. Esse é um exemplo, viu? Um exemplo que bateu aqui na minha cabeça. E aí você fica frustrado. Mas aí você tem que entender o porquê que você ficou frustrado. Por que você não conseguiu alcançar esse objetivo? Dia anterior eu fiquei muito ansiosa, muito ansioso, não consegui dormir, não consegui comer direito, passei mal. E aí quando chegou na hora da prova, eu não estava bem e não consegui completar. Então, isso é uma coisa. Você já determinou, já entendeu o que aconteceu. E aí, o fato de você ter ficado ansioso demais para a prova, aí você já pensa em alternativas para fazer para a próxima.
ali aconteceu naquele dia, não tem mais como voltar atrás, infelizmente não deu certo. E aí você pensa, como fazer para que na próxima não aconteça. E aí você já toma aquilo ali como experiência, certo? Outro ponto, vamos lá, lesão. Lesão é uma coisa que vai pegar a gente sendo, muitas vezes fazendo a coisa certa e muitas vezes fazendo a coisa errada. É mais comum fazendo a coisa errada. Às vezes, tá treinando em excesso, tá numa intensidade que não é a correta, ou então tá deixando de fazer alguma coisa, tá deixando de fazer um tratamento que deveria ter feito, sentiu uma dor e postergou para procurar tratamento, e aí acaba acontecendo a lesão. Mas às vezes ela pode acontecer você treinando certinho, faltando 2 semanas para o seu objetivo, para a sua prova, você se lesiona. E assim, sem mais nem menos, você se sentindo super bem, mas veio um estiramento, por exemplo, veio uma tendinite, uma contratura, isso não está no seu poder. E o que você tem que fazer? De novo, entender o que te fez se lesionar. Sempre que você for buscar um tratamento, for buscar uma melhora, você tem que entender o que está te impedindo de chegar naquilo que você almejava, certo? É a lesão? Então tá. A lesão é essa, eu tô com a lesão no joelho, mas não entender, eu lesionei o joelho. Não, eu tenho que entender por que eu lesionei o joelho. O que está faltando para que eu melhore? Aí você conversa com seu treinador, você investiga, e aí você evita para que aquilo que te fez lesionar aconteça de novo para a próxima prova, certo? E trata isso como experiência. Isso vai acontecer com você, pode acontecer na primeira vez, pode acontecer na quinta vez, mas pode acontecer, assim, você que corre, você que treina para provas mais duras, isso vai acontecer, certo? Outra coisa também que pode acontecer é um exemplo assim que pode pegar qualquer um de surpresa. Vamos supor, vai fazer uma viagem à Maratona de Berlim, e aí cancelaram o voo, perdeu o voo, não deu certo, e aí isso não está dentro do nosso controle, né? E às vezes a gente fica frustrado, fica indignado e tudo, mas aí você começa, até com isso tem como você aprender a lidar, porque tem certas coisas que acontecem com a gente que a gente tem que pensar que pode ser uma salvação. Mas vamos supor, eu vou para a Maratona de Berlim, meu voo cancelou e eu vou perder a prova. Aí não vou poder viajar, vou ter que ficar no Brasil e tudo. Aí você tem que pensar, poxa, mas vai que se eu tivesse ido, podia ter acontecido alguma coisa comigo lá, certo? Depois a gente conversa sobre isso, né? Agora a primeira é falar sobre frustração. Então, aí você não consegue ir, não consegue viajar, e aí você tem que tentar entender o porquê que aquilo ali aconteceu contigo. Uma coisa que está fora do seu controle, por que aconteceu contigo. Aí você bota na cabeça, às vezes não era para eu ir, não tem jeito. Vamos torcer para que na próxima seja o momento de eu participar. Coisas assim do tipo. Comigo já aconteceu uma coisa parecida com esse último exemplo. Eu fui sorteado para ir para a Maratona de Chicago e eu fiz tudo certinho. Fiz tudo certinho assim, questão de ir atrás de passagem, de hospedagem. E aí eu achei que fazendo isso, já deixando tudo pronto, eu já chegando na embaixada para pedir meu visto, eu já estaria à frente já. Ele já planejou tudo direitinho, ele não vai ficar aqui e tudo, e aí pronto, então vamos dar o visto dele. Mas não, quando eu cheguei lá, meu visto foi negado. E aí eu saí, fui numa agência que ajuda preenchimento de vistos, etc. Quando eu fui para a segunda tentativa, eu tinha certeza que ia ser aprovado, porque estava tudo certo, negado de novo. E aí eu não consegui convencer as autoridades, né, que eu tinha vínculos suficientes para me segurar aqui no Brasil. E aí, infelizmente, não pude ir.
não pude viajar para a Maratona de Chicago. A passagem que eu tinha comprado, hospedagem, tudo isso foi pro saco. E o que eu pude fazer? Felizmente não estava ao meu alcance ali, não dependia de mim, dependia de outras questões também. Lógico, assim, eu poderia ter mudado a forma, poderia ter ido atrás do visto, mas coisas que eu não sabia na época. Mas aconteceu isso e eu aprendi a lidar numa boa com isso. Foi fogo, eu tive um prejuízo de aproximadamente uns 6, 7 mil reais. Vi muitos amigos participando da prova, assisti a prova pela TV, mas me senti tranquilo quanto a isso. Não era para eu ir. Às vezes não era meu momento de viajar, de ir aos Estados Unidos, podia acontecer alguma coisa comigo lá. E quando for a minha vez, eu sei que vai ser muito melhor, vai valer a pena, entendeu? E é coisas assim que vocês têm que colocar na cabeça, vocês têm que planejar melhor a próxima vez, já que essa não deu certo, ok? E vamos lá, às vezes você chega nesse ponto de não alcançar o seu objetivo e aí você explode, você se frustra, você começa a chutar as coisas, ficar com raiva, começa a querer descontar em si mesmo, se autoflagelar. E aí é o próximo ponto, uma coisa que você tem que botar na sua cabeça: nada do que você fizer vai fazer, é isso mesmo, cara, isso mesmo, chutar o pau da barraca. Tem pessoas que fizeram isso literalmente. E nada que você fizer vai fazer voltar no tempo para que aquilo ali não aconteça. Você só tem que absorver o que aconteceu, entender e planejar para a próxima vez, certo? Seja qual for seu objetivo, seja qual for a coisa que te fez frustrar. Seja, não alcancei meu tempo, não consegui correr por lesão, não consegui viajar, fiquei doente. Tem outras pessoas que eu já vi que ficaram doentes, ainda mais agora, né? Ficaram doentes assim perto da prova e aí realmente não puderam nem viajar, nem competir. E aí é isso, é entender, nada do que você fizer vai mudar. Você vai se martirizar, você vai se punir e tudo, mas não vai mudar, não vai voltar atrás. Então você bola pra frente, pensa na próxima chance, na próxima alternativa. Tenta já sair daquela atmosfera que te fez ficar frustrado, certo? Eu, por exemplo, eu dei esse exemplo da Maratona de Chicago. Eu assisti, mas é porque eu estava bem com aquilo. Eu não, acontece. Isso, às vezes acontece coisas piores com outras pessoas. Então comigo foi tranquilo. E aí eu assisti a prova e beleza. Mas vamos supor que fosse uma pessoa que ia ficar super mal, que ia ficar, sabe, só de lembrar ia chorar, só de lembrar ia bater ansiedade, ia bater uma depressão na pessoa. E aí aquilo dali não ia fazer bem, assistir a prova não ia fazer bem para a pessoa. Então, corta. Vi um assunto daquela prova que eu ia e não pude, já sai dali. Aí você vai ter que fazer os seus bloqueios, bloqueia até você estar bem para falar daquilo. E aí sim você volta aos poucos. Você deve aprender sempre que haverá uma próxima alternativa. Ou quase sempre, né? Mas assim, a maioria das vezes haverá uma próxima chance, haverá uma próxima alternativa. Não deu certo, isso mesmo. Em dar um tempo, se preparar, voltar lá e fazer muito melhor. Você tem que pensar, eu estou preparado aqui e não consegui. Mas na próxima eu estarei muito melhor preparado e eu vou conseguir até muito mais do que eu pretendia. E é assim mesmo. E outra coisa também, você lembra do processo todo que te fez chegar até ali. Por mais que você não tenha alcançado, a bola esteja no seu pé e você não tenha chutado para o gol, mas você tem que lembrar o caminho todo que você fez até chegar àquela marca do pênalti onde você estava prestes a fazer o gol. Certo? O que você aprendeu até chegar ali. E vamos supor no caso de uma prova. Eu treinei para fazer uma maratona, prestes a fazer a prova,
eu me machuquei, eu não pude ir, tudo, mas o tanto que você evoluiu até chegar esse dia da maratona, você também tem que levar em consideração. Além de pensar nessa coisa, vamos para o próximo passo, vou ter outra chance, você tem que entender o tanto que o seu corpo evoluiu, o tanto que a sua cabeça evoluiu, a disciplina que você adquiriu, a vontade de treinar que você adquiriu. Você tem que lembrar disso tudo também para se conformar, que não foi perdido, não foi jogado tudo fora. Você aprendeu muita coisa e isso que fez você evoluir. Por mais que você não tenha conseguido bater a sua meta, mas você aprendeu alguma coisa. E caso aconteça de você ter errado durante esse processo, você aprendeu o que não fazer para que na próxima preparação você faça sem aqueles erros. É isso que faz a gente evoluir, gente. São processos, são ciclos evolutivos cada vez que a gente coloca uma meta à nossa frente. Certo? A gente não faz só uma meta. A gente faz uma meta por semestre, 2 metas tranquilas por semestre, uma meta tranquila por ano, uma meta mais puxada por ano, e às vezes a gente coloca umas metas mais difíceis ainda a um longo prazo. Eu quero uma pessoa que acabou de correr sua primeira prova, mas daqui a 5 anos eu quero ser um maratonista, coloca aqui dali em frente, entendeu? E aí o fato de você ter várias dessas metas faz com que perdi uma meta, não consegui alcançar, já parte para a próxima, entendeu? Já parte para a próxima, já vou ter outra chance, porque ninguém vence sempre, gente, ninguém vence sempre. E muitas pessoas, a maioria dessas pessoas que a gente se inspira, sejam corredores, sejam jogadores de futebol, atletas e tudo, até os artistas também, eles perderam muito até chegar onde eles estão. Michael Jordan mesmo já foi recusado no time de basquete da escola. Aquelas histórias de internet, né? Às vezes a gente nem sabe assim, se é verdade, se é só uma arte e tudo para incentivar, mas assim, incentiva, dizendo que Albert Einstein já fizeram bullying com ele porque ele era burro quando ele era criança, alguma coisa assim do tipo. Mas assim, o tanto que a pessoa lutou para chegar ali, ela perdeu muito mesmo, pode ter certeza. O ídolo máximo da corrida hoje, principalmente da galera amadora, o Kipchoge, Eliud Kipchoge. Nossa, o tanto que ele perdeu para chegar onde ele está hoje. Ele perdia para Bekele, perdia para o Mo Farah, perdia para o El Guerrouj. Eu acompanhava ali de 2000 a 2010, que ele fazia muitas provas de pista. Ele não era a atração principal. A atração principal era o Bekele, o etíope que estava lá correndo do lado dele. E ele só perdendo. Às vezes ele ganhava uma prova ou outra, mas quem era estrela era o recordista mundial dos 5 e dos 10 mil, era o Bekele. Era o Mo Farah, que era a estrela ali da Grã-Bretanha, entendeu? Era El Guerrouj, recordista mundial de outras provas. Ele era só um coadjuvante. E aí depois, de 2013 para cá, ele já foi ganhando a recompensa dele, certo? E quando chegou em 2015 e 2016 explodiu, e de lá para cá virou o ídolo máximo do esporte, né? Da corrida, no caso. E aí muitas pessoas se espelham nele, mas muitas pessoas não pensam o tanto que ele sofreu até chegar ali. E ele não venceu sempre, ele está vencendo mais agora. Essas outras pessoas que eu citei assim, que eram o holoforte, ele era o coadjuvante, mesma coisa, passaram por isso. E se você quer se tornar um atleta blindado mentalmente, blindado psicologicamente, um atleta que não se frustra com pouco, um atleta que vai sempre se dar bem nas provas, alcançar o objetivo, você vai ter que se frustrar muito até aí. E com cada frustração que você tiver, você não pode desistir. Você tem que seguir firme, você tem que aprender com cada frustração para poder seguir adiante. E aí, uma coisa que eu já falei para alguns alunos, como é que a gente aprende a não se frustrar?
se frustrando. Se frustrando. Eu não vou fazer tal prova porque eu tô com medo de me frustrar. E aí, se for assim, você não vai fazer prova nenhuma. Porque toda e qualquer prova, por mais bem preparado que você seja, vai ter o seu psicológico lá te falando. E se acontecer algo errado? E se eu quebrar na prova? E se eu não der conta? Aí você nunca vai fazer prova nenhuma. O mais bem preparado que você esteja. E o psicológico, ele vai estar ali te pregando peças. Então você tem que o quê? Lógico, tudo em conversa com o seu treinador, com o seu preparador. Tem uma prova, seu treinador liberou? Vai. Não tenha medo, participa. Me frustrei? Beleza. Acontece na próxima. Isso, muito bem. Ó. Se o treinador deixar, eu me inscrevo. Então, se eu liberar, se inscreve. Se eu incentivar, se inscreve. Não deixa de participar por medo de frustração. Aí tá, você foi fazer uma prova, e tudo, se frustrou, tudo bem, fazer o que? Aprendi e tudo, vi como é que era o percurso, vi como é que era a prova, na próxima eu vou estar melhor. Como eu disse, ao longo dessa live, ao longo desse vídeo. E é isso, você aprende a se frustrar, a não se frustrar, se frustrando. Você vai ter que se frustrar muito até quando você chegar ao ponto de se frustrar, assim, você já vai estar blindado. Não, foi só uma prova, na próxima eu vou estar melhor. Você tem que chegar nesse nível. É diferente, eu já vi muitas pessoas já que, assim, tiveram uma decepçãozinha em uma prova porque não alcançaram o objetivo e abandonaram tudo. E aí perderam muito mais com isso, perderam muito mais mesmo. Abandonaram tudo, deixaram de viver o que a corrida proporciona, focaram em outras coisas, saúde não ficou tão boa, engordaram porque deixou de fazer atividade física. E é uma coisa que a gente não pode pensar em desistir, certo? Cada frustração é um degrau na sua subida. E aí, não importa se serão muitas e tudo, é você ter resiliência. Pronto, isso que o Jorge falou. Excelente, Jorge. Saudades, meu amigo. E é isso, gente. A live de hoje foi mais breve. Olha só, eu não desisto, gosto de sofrer. Tá certo. Como é que é aquele ditado que mar calmo não faz bom marinheiro? Então a vida tem que ser tensa assim mesmo. Tem que ser tensa, digo, de muita tensão, não de coisa ruim. Tem que ser difícil. Se for fácil, tá errado. Se sua meta não te assusta, procure outra. Não vá sempre, eu vou alcançar uma meta. Obrigado, Jorge. Vou alcançar uma meta que ali ela tá bem apalpável. Se eu treinar, eu consigo semana que vem. Não. Coloca essas metas para que você passe por um ciclo evolutivo maior. Tranquilo? Alguém tem alguma história para acrescentar? Alguma experiência de frustração e soube como lidar com isso? Se tiver, pode falar, pode compartilhar. Eu corro muitas pessoas não sabem, né? Eu corro desde os 4 anos de idade. Treinei profissionalmente por mais de 10 anos. E foram muitas frustrações até aí. Eu corria, ganhava meus colegas tudinho da escola, quando era criança. Quando eu cheguei numa equipe de atletismo, eu perdi para todo mundo. Todo mundo. Eu chegava em último e muito lá atrás. E foi perdendo, até uma hora começar a evoluir. Alguns anos depois eu já estava ganhando de todo mundo. Eu já estava correndo com os adultos e tudo. Algum tempo depois, não demorou, acho que brincar demorou um ano, demorou um pouco mais. Já tive provas assim, imagina um mês, que seria um mês, em 2007. Essa eu tenho que contar. Porque em 2007, por exemplo, eu era um dos melhores atletas aqui do DF. E eu queria muito participar do Campeonato Brasileiro. E aí, nas primeiras provas, eu consegui me classificar para participar. E aí depois, só que eu classifiquei muito lá embaixo.
e eu tava em 7º no ranking brasileiro. E eu queria melhorar aquele tempo e tudo, porque senão não ia ter chance. E eu tava treinando muito bem. Quando chegou, a prova ia ser em junho, o Campeonato Brasileiro, a prova ia ser em junho. Quando chegou em abril, eu ia ter uns 4 finais de semana seguidos de prova. Ali era a maior chance que eu teria para poder melhorar meu tempo. E aí, eu tive uma lesão. A minha segunda lesão da vida, a lesão séria, que foi um estiramento. Na hora que eu pisei correndo, minha coxa rasgou. E ali não foi uma coisa que assim, não, é só passar um gelo, tratar, melhora, não. Foi mais de um mês parado, imagina, no meu auge, no meio de várias provas aqui em Brasília, e aí eu não tinha o que fazer, tinha que parar, tratar, e eu fiquei esse tempo todo parado e tudo, e eu triste, porque achei que não ia dar conta de voltar melhor pro brasileiro, ia lá de 7º lugar, tava muito atrás dos outros, e aí eu fui treinando bem. Quando chegou no dia da prova, no Campeonato Brasileiro, eu assim, tomara que eu consiga pelo menos uma medalha. Eu ganhei a prova. Tem um vídeo até no YouTube, no Instagram, do dia assim que eu fui passando todo mundo e ganhei a prova. Aquilo dali foi incrível para mim, porque eu fiquei triste com o que aconteceu, mas eu fiquei focado ali na frente, lá no Campeonato Brasileiro. E acho que se eu tivesse, vamos supor, eu tive essa lesão no meio de um mês com as provas mais importantes aqui de Brasília. Vamos supor que que eu estava no meu auge, eu tivesse corrido bem, tivesse me classificado em primeiro para o Campeonato Brasileiro, chegasse lá por causa da ansiedade e tudo, de não saber lidar com favoritismo, eu poderia perder a prova. E aí não, tive a lesão, me classifiquei em 7º, classifiquei muito atrás, não estava pensando em nada de favoritismo. E aí quando chegou na prova, eu fui surpreendido e ganhei. E é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Tranquilo? A gente tem que lidar com a frustração, porque a gente sempre vai ter uma chance de fazer melhor. Tranquilo? Vamos lá, Paulinho falou alguma coisa ali. Eu já me frustrei por parar de correr há mais de 2 anos. E Paulinho, tá na hora de voltar, doutor. Tá na hora de voltar. Você não pode postergar. Você, voltando hoje, começando o tratamento, porque assim, às vezes a gente vai por tratar o joelho que tá doendo e tudo, e aí a gente vai para uma clínica e que ela fica, não, vamos tratar, faz 10 sessões, não, depois faz mais 10 sessões. E aí você fica ali e acaba que você nunca volta a correr. Não, você tem que ir numa clínica que te trate como se fosse um jogador de futebol. Olha só, essa lesão aqui, ela não pode me tirar por mais de 6 meses. Eu tenho que voltar logo, entendeu? Se você tá com um profissional que te trata assim, não, você não dá para você correr mais não, tenta outra coisa. E tudo sem você ter sido realmente diagnosticado com algo que não te faça, algo que realmente te impediria, né, de correr. Você tem que mudar de profissional até achar um que não, eu vou te tratar e daqui a tantos meses você vai estar correndo, tenha certeza. E insistir no tratamento. Porque, assim, quando você não insiste, tudo aí, infelizmente. Mas se você quiser voltar a correr mesmo, você pode voltar a correr. Letícia, a gente mais que ninguém sabe, né? Com as frustrações é bem difícil, mas é isso, a gente tem que aprender. Eu tive que aprender muito para poder passar para os meus alunos. Às vezes o aluno se frustra e tudo. E aí eu chego nele e falo, relaxa, vai ter a próxima oportunidade. Tire isso como uma lição. Faça um briefing disso, né? E aí tire isso como uma lição para que na próxima vez você alcance esse objetivo. Pode sim, Paulinho. Se você não estiver no meio de nenhuma lesão e tudo, pode voltar sim, sem problema nenhum. Conversa com o fisioterapeuta, vê direitinho. E aí, se você estiver sentindo dor, você trata e fala com o fisioterapeuta, eu quero voltar a correr. Porque assim, são lesões muito graves que te impedem, te tiram da corrida por mais de 6 meses. Vamos lá. Jorge, fui para o Campeonato Brasileiro sem treinar, as 2 semanas antes, com fadiga muscular. Poderia ter jogado a toalha. Fui movimentar antes da prova e consegui ganhar a competição. Se tivesse abalado com esse problema, tá vendo? Esse é o Jorge também, a gente já competiu junto já.
é outro exemplo disso. Imagina, eu tava com fadiga, tava cansado, ficou 2 semanas parado e tudo, e se ele tivesse, não, eu não vou conseguir, eu tô com medo de me frustrar, porque, gente, se vocês acham que uma ansiedade antes de uma meia maratona, de uma maratona é grande, é porque vocês não viram ansiedade em final de campeonato brasileiro. Ali que você tem entre os melhores do país, aquilo ali vai mudar a sua vida. Imagina como é que é essa pressão. E a gente, o Jorge, eu tenho certeza que ele falou isso quando era adolescente, passou por isso quando era adolescente, né, Jorge? Estou enganado? Foi a mesma coisa, esse meu exemplo, foi quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos. E aí, a gente sofre uma pressão muito grande mesmo, porque aquilo dali vai mudar a nossa vida. Não é tipo assim, vou ganhar uma medalha de participação e vou para casa e tudo. Não, aquilo dali pode dar salário, patrocínio, colocar nosso nome no hall da fama. A pressão é muito grande. Tem família, colega, treinador, o próprio psicológico, entendeu? E aí, olha só, se ele tivesse abalado, não, tô com medo de me frustrar e não vou. Aí o que ia acontecer? Ele não ia ganhar, não ia ser a pessoa que ele é hoje e tudo. Não, ele teve que dar as caras. Ganhou, beleza. Se tivesse chegado em 8º, não tem problema. Treina para na próxima não acontecer aquilo. É isso que a gente tem que levar. Beleza, gente? Pois é, a live de hoje finaliza aqui. Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Terça-feira estaremos de volta. Eu vou anunciar qual será o tema. Qualquer dúvida, qualquer conselho sobre como não frustrar, é só me chamar, beleza? Até a próxima!